Olá, meus amigos, bom dia! Mais uma vez com vocês, Dr. André Gomes, advogado, professor, empresário, falando aqui do Rio de Janeiro. E hoje, mais uma vez, auxiliado aqui por uma extensa equipe técnica, técnico de som, técnico de imagem, técnico de postura. O que mais, Gabriel? Tu é técnico de quê? Como diz ele, técnico de tudo. Ele falou técnico da toda, mas eu não posso falar isso aqui no vídeo, que senão vai pegar mal. Dá um tchau aí, Gabriel. Oi, tchau. Ninguém te viu. Vamos lá. Gente, hoje dia 15 de outubro, dia do professor. Mas que coisa mais maravilhosa. Se você é professor do maternal, a pós-graduação, professor, professoras, recebam o nosso carinho, recebam o nosso aplauso, o nosso parabéns. E eu gostaria que você recebesse dos nossos governantes, dos nossos administradores, um reconhecimento maior, uma remuneração maior, uma excelente condição de trabalho, para que você se sentisse recompensado à altura da importância da sua função. Professores, meus parabéns. Gabriel, fala o nome do professor que tu gosta. Paulo Rosilieri, de Geografia. Professor Paulo Rosilieri, de Geografia, que dá aula lá no Elite do Jardim Guanabara. Recebo os nossos parabéns. Para o Gabriel gostar do senhor, porque o senhor é muito bom mesmo, porque ele não costuma gostar de professor, não. Então vamos lá, minha gente. Hoje é dia do professor. Eu gostaria de relembrar uma aula que eu dava quando eu lecionava Processo Penal 1. Eu sei que em algum momento da sua vida você ouviu falar de uma coisa chamada inquérito policial. Seja na televisão, seja porque conhece alguém que ficou increpado num inquérito policial, seja que você alguma vez precisou responder, prestar depoimento, ou servir como testemunha, seja lá o que for, no inquérito policial. Mas o que seria isso? O que seria o inquérito policial? Tanto se tem falado atualmente. Inquérito policial, a rigor, é um procedimento administrativo pelo qual as polícias judiciárias se utilizam para apurar as infrações penais e os seus possíveis autores. A rigor, o inquérito policial é isso. É um procedimento administrativo instaurado de ofício pelas autoridades policiais ou a requerimento do ofendido. Se você foi vítima de um crime, principalmente um crime contra a honra, ou um crime de estelionato, ou um outro crime de ação penal privada, você, como particular, você pode ir se dirigir até a delegacia, através do seu advogado ou pessoalmente, e apresentar o que nós chamamos de notícia-crime. Você está dando notícia, você está noticiando à autoridade policial o cometimento ou a ocorrência eventual de um delito. Então, a partir daí, concluído o inquérito policial, ele é remetido para o Ministério Público, estadual ou federal ou distrital, no caso do Distrito Federal, e o Ministério Público, recebendo essa peça de informação, ele tem alguns caminhos que ele pode seguir. Ele pode instartar uma ação penal, ele pode ingressar a pedido da própria autoridade policial ou não, com medidas cautelares, medida cautelar de prisão, medida cautelar de arresto, uma medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário, sigilo fiscal, isso o Ministério Público vai fazer. Ele pode também retornar o inquérito para a delegacia. Na delegacia, ele vai especificar os motivos pelo qual ele está retornando, se é por novas diligências, se é para obtenção de maiores provas, se é para ouvir outras pessoas, enfim. Ele especifica, a autoridade policial dá o cumprimento. Ou ele pode opinar pelo arquivamento do inquérito.
Uma vez instaurado um inquérito policial, apenas o juiz pode arquivar. O Ministério Público vai representar pelo arquivamento e o juiz, se ele concordar com as razões do Ministério Público, ele arquiva. Se o juiz não concordar, ele remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual, ou Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público Federal, especialmente quando o inquérito envolve agentes com foro por prerrogativa de função, e o Procurador-Geral de Justiça, ou Procurador da República, Procurador-Geral da República, dará a palavra final sobre o destino desse inquérito. Se o Procurador-Geral insistir no arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar. Se o Procurador-Geral discordar, ele oferece a denúncia e o processo tem início lá na vara de origem ou no órgão por atribuição, no órgão judiciário por atribuição, em razão dos foros por prerrogativa, seja Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, enfim, a autoridade judiciária que for competente para processar e julgar a causa. Um dos motivos que me levaram a fazer essa pequena introdução, pedacinho da aula que eu dava, bem resumido, diga-se de passagem, isso é uma aula um pouco mais extensa, mas bem resumido, e adiantando que eu estou falando de forma o mais, digamos assim, mais tranquila possível para a pessoa que nunca teve contato com direito, principalmente com direito penal, possa entender do que a gente está falando. Então, normalmente, quando se instaura um inquérito policial, também incluindo os inquéritos policiais militares, os inquéritos excepcionais conduzidos pelos parlamentares, as chamadas Comissão Parlamentar de Inquérito, que depois eu vou contar uma peculiaridade das CPIs. Nós temos a figura, normalmente, ocorreu um crime, seja ele qual for, instaurou-se um inquérito policial para apurar. No inquérito policial, vão ser apurados o delito em si, se houve ou não houve, o autor do delito e a vítima. Ou seja, eu vou apurar a materialidade, o indício de autoria e, se houve materialidade e temos autoria, quem foi a vítima dessa ação delitiva. A vítima pode ser um ente público, no caso de crimes contra a administração pública, pode ser um particular, pode ser até mesmo uma empresa, uma pessoa jurídica, no caso de violação de sigilo profissional, no caso de quebra de patente, violação de propriedade imaterial, quando a patente é de uma empresa, quebrar a patente, violar, pirataria em si, falando bem a grosso modo. Então, assim, apurou-se, houve o delito, houve o indício de autoria, já sabemos a princípio quem deveria ser o autor do crime e a vítima. Então, a rigor, são três figuras distintas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que nós temos visto, e muita gente fica me perguntando sobre isso, sejam familiares, ex-alunos, colegas de trabalho, pessoal de apoio, pessoal que presta serviço para mim, enfim, muita gente, muitos conhecidos, muitos amigos ficam me perguntando a minha opinião sobre o chamado inquérito das fake news. Jesus. Inquérito das fake news. Então, de antemão, eu já vou adiantar para vocês que não existe crime de fake news. Não existe crime de fake news.
podem até haver crimes relacionados a uma notícia falsa que foi propagada. Pode haver? Pode sim. Pode haver crime contra a honra a partir de fake news? Pode, claro que pode. Mas o crime de fake news não existe. Não existe nenhuma lei que defina fake news como crime. Logo, se não existe lei anterior que assim o defina, não existe o crime de fake news. E isso é simples. Mas, ainda assim, o assunto avança e sempre ficam me pedindo opinião sobre o que eu acho da forma que o Supremo Tribunal Federal tem agido. Então, hoje eu vou dar minha opinião. A opinião que eu tento evitar, eu sempre falo bem en passant sobre tudo, mas hoje eu vou emitir a minha opinião. Mas ao contrário de muitos doidos que têm feito aí, não vou sair por aí atacando nenhum julgador, não vou atacar o ministro Alexandre de Moraes, não vou atacar o ministro Fux, não vou atacar ninguém. Muito pelo contrário. Hoje, considerando o Dia do Professor, eu queria me dirigir de forma respeitosa, não ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, mas ao professor Alexandre de Moraes. Ao professor, um homem que escreveu alguns livros, estudou bastante, tem uma carreira acadêmica bastante elogiável. O seu livro de Direito Constitucional, apesar dos atos que ele tem praticado nos autos contradizerem totalmente ou muita coisa do livro que ele escreveu em matéria constitucional, eu não posso menosprezar de forma alguma o conhecimento acadêmico e o conhecimento prático do senhor Alexandre de Moraes. Mas hoje eu quero me dirigir ao professor Alexandre de Moraes. Hoje eu quero debater o direito. Hoje eu queria chamar não só o ministro Alexandre de Moraes, mas qualquer outro operador do direito, seja você juiz, advogado, membro do Ministério Público, membro de procuradorias, enfim, qualquer operador do direito que não concordar com a minha opinião, com a minha manifestação, pode se manifestar, pode deixar o seu comentário, pode apontar erros no que eu estou dizendo, sem problema nenhum. Nós vamos debater no campo das ideias tranquilamente, sem qualquer problema. E é isso que eu estou querendo hoje. Estou querendo abrir um debate sereno, sério e técnico. Vamos discutir a questão de forma técnica. Será que esses inquéritos que estão sendo presididos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, será que eles são legais? Eles estão dentro do que determina o nosso ordenamento jurídico, constitucional e infraconstitucional? Será que esses inquéritos contrariam princípios constitucionais, contrariam dispositivos de lei? Será que tem alguma coisa errada? Esse é o debate. E, a partir desse ponto de partida, suscitando esse debate, esperamos que cheguem ao ministro Alexandre, ao ministro Fux, presidente do Supremo, e que eles possam analisar e debater conosco. Doutor, o senhor está errado. Doutor, apesar da lei dizer isso, o senhor interpretou de forma equivocada. E é para isso que eu estou suscitando o debate. Mas também eu gostaria que, se eu tiver correto na minha manifestação, suas excelências, os ministros que eu acabei de me referir, também apontem. Não, realmente, o doutor Gomes tem razão. A lei realmente diz isso, nós, de repente, extrapolamos a nossa competência, seria a competência do Ministério Público. Essas pessoas que estão sendo indiciadas nesse inquérito não têm foro por prerrogativa de função, logo deveriam estar sendo processadas no juiz singular, competente por distribuição. Enfim, esse é o nosso ponto. Abrir um debate sereno,
respeitoso e técnico. Então, de antemão também, eu já aviso que aqueles que vierem eventualmente postar ofensas nos comentários, ataques, enfim, todo esse material vai ser extraído dos comentários e vai ser remetido à autoridade policial competente para que instaure o devido inquérito policial para apurar a ocorrência ou não de crime. Tá? Dito isso, eu queria iniciar o nosso debate com a manifestação do presidente da OAB do Paraná, o doutor fez uma manifestação bastante razoável. Eu achei muito elogiável a manifestação dele. Eu falo do doutor Cássio Leandro Teles, presidente da OAB Paraná. Doutor Cássio, recebo meus parabéns. E eu vou abrir a nosso debate aqui, a nossa manifestação, com um trecho da publicação do Dr. Cássio. Afirma lá o colega que preside a OAB do Paraná. Aspas. Mas agora, o Brasil sacode-se e debate sobre liberdade de expressão, fake news, volta da censura, gabinete do ódio, ofensas orquestradas aos poderes, radicalizações por discursos de intolerância, enfim, a discussão sobre a garantia fundamental do direito de opinião e livre expressão está de volta, com tanta polêmica e intensidade quanto nos tempos da ditadura militar. Mas agora o cenário é outro, pois as redes sociais potencializam a arena das manifestações. E por vezes, quem se manifesta não tem cara, não tem identidade ou usa falsa identidade, e a repercussão de um comentário que pareceria ser individual amplia-se sem limite pelo uso de robôs. Além disso, estamos em plena democracia. Como contraponto, e na tentativa de frear abusos, surge a atuação do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Judiciário, a última instância recursal, que, em nome de conter os abusos, instaurou um inquérito sui generis, em atitude também nunca antes vista, pois o Judiciário, reconhecidamente órgão imparcial e que deve zelar pela correta interpretação e aplicação da lei, de forma equidistante das partes interessadas, viu-se na condição de vítima, assim como também os ministros da mais alta corte do país, e a partir daí decidiu tomar as rédeas, instaurando um inquérito, conduzindo, nomeando a equipe de policiais federais encarregada da investigação, determinando diligências, decretando ele mesmo a quebra de sigilo, buscas e apreensões, retirada de perfis de redes sociais, adotando medidas extremas previstas na Lei das Organizações Criminosas. O argumento central para tudo isso, a suposta omissão do Ministério Público Federal, que teria deixado de investigar, e a possibilidade prevista no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que permite ao presidente instaurar inquérito quando se trata de infração à lei penal na sede ou na dependência do Tribunal Federal. Fecho aspas. Eu destaquei esse trecho da manifestação do Dr. Cássio Lisandro Teles, sinal uma excepcional manifestação, muito técnica, muito correta e irretocável, digamos assim. Parabéns, Dr. Cássio, mais uma vez. Eu destaquei
esse trecho principal para falar para vocês que a opinião do Dr. Cássio, manifestada nessa publicação, é um artigo da própria OAB Paraná, publicado no site da OAB Paraná, sob o título do Inquérito do Fim do Mundo, que foi, como denominou o ministro Marco Aurélio, já hoje aposentado. Por que eu destaquei esse trecho? Porque justamente esse trecho é o que é mais debatido por toda a classe jurídica, principalmente a classe dos advogados, os advogados de defesa, essencialmente. Porque é uma coisa absolutamente sui generis, ninguém nunca viu isso. Tem detalhes nesse inquérito que é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Alexandre, que realmente, ao ver de praticamente todo o mundo jurídico, são absolutamente ilegais. São coisas assim que a gente nunca viu. Eu, pelo menos em 25 anos de carreira, nunca vi. Enfim, quando o legislador criou no nosso sistema legal o denominado princípio acusatório, foi para estabelecer e definir os papéis de cada parte num processo penal, essencialmente. Tá? Vou me pautar apenas pelo processo penal. Processo civil, processo administrativo, enfim. Os conceitos que eu estou falando, apesar de ser conceitos gerais, eles vão se restringir ao processo penal, que é do que nós estamos falando. Quando o legislador criou esse princípio, ele colocou o juiz, quando eu digo juiz, eu falo juiz, desembargador, ministro, ele colocou o juiz como destinatário final da prova e não produtor da prova. Quem produzem as provas são as partes, seja pela acusação, o Ministério Público, amparado pelo inquérito policial, que lhe forneceu as informações que ele precisava para deflagrar a ação penal, e a defesa, seja pelos advogados de defesa, seja pela Defensoria Pública, que vão amealhar provas para se contrapor à acusação e assim levar o destinatário final da prova, o julgador, para que esse, analisando as provas da acusação, as provas da defesa, forme aí a sua opinião. Não havendo certeza quanto aos fatos alegados, tanto pela acusação quanto pela defesa, o destinatário final da prova, o juiz, ele pode determinar diligências, ele pode julgar com o que tem nos autos, enfim. O que ele não pode, sob nenhum aspecto, e eu digo isso para nenhum juiz do Brasil, isso é permitido, não estou dizendo apenas do Supremo. No processo penal, não pode o juiz se imiscuir na produção de prova. O juiz, ele vai aquilatar a prova, ele vai avaliar a prova e vai julgar com base nas provas. Mas ele, de per si, produzir prova, não pode. Quais seriam as exceções? Se ele fosse vítima. Ele sendo vítima, ele poderia colher os elementos de prova, fornecer ao delegado, à autoridade policial ao Ministério Público. Ele poderia fornecer os elementos diretamente ao Ministério Público. E o Ministério Público, valorando esses elementos probatórios produzidos,
valorando aquilo, submete ao contraditório. Porque a defesa tem que se manifestar sobre a prova. Porque se a defesa não se manifesta sobre a prova produzida, essa prova não pode ser utilizada para a decisão do julgador. É o que diz o artigo 159 do Código de Processo Penal. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal ratifica que as provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito são imprestáveis para condenação. Essa pré-prova, esses elementos produzidos na fase pré-processual, tem que ser submetido ao contraditório. O Ministério Público tem que apresentar isso em juízo, a defesa contesta, e aí sim, eles podem ser admitidos para qualquer efeito, para condenar, para absolver, enfim. E o que nós temos visto hoje? A partir de um artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com uma interpretação, no mínimo equivocada. Porque aqui, no artigo 43, ele fala: infração à lei penal ocorrida no interior, na sede, na dependência do Supremo Tribunal Federal, que é plenário e os edifícios anexos ali, na área de administração do Supremo. Como uma ofensa, um ataque ou uma ameaça perpetrada por um internauta em qualquer lugar do mundo pode ser equiparado a um delito ocorrido na sede do Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto. Isso, a meu ver, está bastante equivocado. Muito equivocado. Esse conceito de sede ou dependência do tribunal, ele é bem específico. Sede, onde o tribunal está sediado? Distrito Federal, é ali. Ali, na Praça dos Três Poderes. Ali é a sede do tribunal. O edifício anexo, sede do tribunal, tem as turmas, tem o pessoal de apoio, os serventuários. Ali é a sede do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Agora, um sujeito que posta um vídeo no extremo norte do país, no Chuí, em Pontas Seixas, no Acre, o juiz encarregado de apurar essa infração penal, a autoridade policial responsável da circunscrição, onde esse P foi identificado, e não a sede do Supremo Tribunal Federal. Isso, a meu ver, é um equívoco bastante grande. Ainda que nós admitíssemos que, tudo bem, ocorreu aqui, tá, pela internet, tá bom, ocorreu aqui dentro do Supremo, porque o ministro acessou, ou um serventuário acessou a internet ali dentro e viu um vídeo que foi postado, tudo bem. Vai instaurar ali, à época, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, deveria ter instaurado o inquérito submetido à livre distribuição, sob pena de violação do princípio constitucional do juiz natural. E o que Sua Excelência, o ministro Toffoli, fez? Indicou o ministro Alexandre como presidente do inquérito. Presidente, relator do inquérito. Tá ruim. E tudo isso, segundo o colega, o doutor Cássio, presidente da OAB do Paraná, por conta de desídia do Ministério Público, mais uma vez, eu vejo uma infração direta ao nosso princípio acusatório. Até porque
o ministro Alexandre de Moraes seria, no mínimo, suspeito para apreciar e julgar essa causa, suspeito no sentido legal de suspeição, em razão dele também se figurar como vítima de vários ataques, de várias ofensas, inclusive de ameaças. Então, ele, ao ver da legislação penal, ele é parcial para apreciar e julgar essa causa. E a última coisa que se espera de um magistrado é a parcialidade, porque o juiz que julga com parcialidade, ele não fez um bom julgamento. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas vamos superar isso e vamos entender que a desídia do Ministério Público concedeu aos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma suposta desídia do Ministério Público concedeu aos ministros do Supremo Tribunal Federal um poder adicional de deflagrar uma investigação penal, deflagrar uma ação penal. Vocês já imaginaram se a nossa sociedade funcionasse dessa forma? Se o Ministério Público, se o Ministério Público entendesse que um juiz está demorando muito para julgar uma causa, fosse lá e sentenciasse o feito. Se o advogado entendesse que o juiz está demorando para sentenciar a causa, o advogado fosse lá e sentenciasse o feito, ou determinasse o arquivamento de um inquérito, não pode. E essa separação é que mantém o equilíbrio da boa relação jurídica, da segurança jurídica. É essa relação, essa separação. Isso não pode ser quebrado como foi. Além do mais, nós temos visto outras ações exacerbadas que, a nosso ver, têm violado alguns princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio do juiz natural. Uma vez que os ministros do Supremo, se sentindo vítima de ofensa e ataques, enfim, seja lá o que for, ao invés de oficiarem a autoridade policial para que investigue, apure e leve ao Ministério Público Federal para que promova ou não ação penal contra esses supostos infratores, não. Determina de ofício medidas constritivas à liberdade, ao patrimônio, ao direito de opinião de pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Logo, não seriam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo juiz singular da área onde se deu o delito. Ainda que nós afastemos isso tudo e mantivéssemos que o delito foi ocorrido nas dependências do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público competente por distribuição para apreciar e opinar no caso não seria o Procurador-Geral da República, mas sim para aquelas pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, o juiz singular, seja do DF, seja por onde se estabelecer a competência. E é isso que nós temos visto. Nós temos visto, entre outras coisas, pessoas sendo presas, mas sendo presas por crimes que admitem fiança, ou sendo presas por delitos que, se condenadas, a pena admite um regime aberto. Então a pessoa está guardando presa,
para responder por um delito que, caso ela fosse condenada, seria condenada no regime aberto ou no regime semiaberto, na pior das hipóteses. Isso são medidas extremamente desproporcionais e violam um outro princípio, o da homogeneidade das penas, que prevê exatamente isso, que o sujeito, o acusado, o réu, não deve ser mantido preso cautelarmente ou provisoriamente por um delito que, caso ele seja condenado, será num regime mais brando do que a prisão. E esse princípio vem sendo violado sistematicamente. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, também tivemos uma outra ação contra uma menina, vou chamar de menina porque ela deve ser da idade do meu filho mais velho, que seria uma estagiária no gabinete do ministro Lewandowski e seria a fonte do jornalista Alan dos Santos. Independentemente do perfil do jornalista, das ideias que ele defende, das pautas que ele sustenta, uma coisa foi consagrada na nossa legislação: a proteção à fonte, a proteção e o sigilo da fonte. E eu vi órgãos de imprensa noticiando a vida toda dessa estagiária. E o próprio Supremo Tribunal Federal determinou medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo, uma série de outras medidas violentíssimas no direito contra essa estagiária, que estaria protegida pelo sigilo da fonte. Mas ainda assim, não teria foro por prerrogativa de função para ter essas medidas oriundas do Supremo Tribunal Federal. Então, senhores, o que nós estamos tentando chamar a atenção nesse momento, o que nós estamos querendo com esse início de debate, que eu acredito que nós ainda vamos debater muitos desses assuntos suscitados aqui nesse vídeo, é justamente isso, é o chamamento à legalidade, é o chamamento ao princípio do devido processo legal, que está sendo violado. E eu faço coro a dezenas de milhares de advogados no país inteiro. Peço a vossas excelências que, num ato de grandeza, num ato de técnica, num ato de boa técnica jurídica, revejam esses pontos que nós iniciamos o debate aqui nesse vídeo. É um vídeo curto, mas eu espero que chegue até suas excelências, o ministro Alexandre, o ministro Fux, o ministro Lewandowski, o ministro Toffoli, vossas excelências possam reavaliar, principalmente o senhor, ministro Alexandre. Espero que o senhor, como professor, que hoje no início do vídeo, eu disse para o senhor que eu estaria me dirigindo não ao ministro, estaria me dirigindo ao professor de Direito, Alexandre de Moraes. Peço que Vossa Excelência, como professor, reveja a cronologia dos atos e faça a devida reavaliação de tudo que tem sido feito até agora com os princípios mais elementares do processo brasileiro, essencialmente do processo penal brasileiro. A todos, muito obrigado. Esse é mais um vídeo do nosso canal Fala Dr. Gomes. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, porque isso nos ajuda muito. Se você não gostou, não tem problema. Deixe o seu dislike, deixe o seu comentário. Se você concorda com o que eu falei, se você acha que eu estou certo, apoie. Se você acha que o que eu falei está errado, deixe nos seus comentários e vamos iniciar juntos esse debate que é muito saudável para a democracia brasileira e para o nosso direito brasileiro, essencialmente o direito penal.
A todos, muito obrigado. A todos os professores, mais uma vez, recebam o nosso abraço, o nosso aplauso. Gabriel, como é o nome do professor, Gabriel? Paulo Zilieri. Paulo Zilieri, é só esse, Gabriel? É o que eu converso mais. Professor Paulo Zilieri, Gabriel está mandando mais uma vez os parabéns pelo que o senhor fala, pelo que ele fala do senhor. A fortuna que eu pago no Elite está valendo a pena. Forte abraço.